A paz de Deus e a do nosso Senhor Jesus. Passando aqui para falar da aula de ontem na FTSA. Nós estávamos estudando a disciplina Teologia Sistemática e nós estamos falando sobre teontologia. Ou seja, a gente está buscando conhecimento daquilo que é concernente a Deus. E aí, claro, a primeira pergunta, a primeira fala, né? Teologia. E aí, o que é teologia? Teologia, buscando na tradução, é Deus, logia seria estudo, mas se você buscar no grego, o que significa? Significa discurso, falar sobre, discorrer sobre. E então se fosse uma tradução livre, seria discurso sobre Deus, falar sobre Deus. Então nós, seres humanos, falando sobre Deus. Isso é teologia. E durante a aula ontem, foi muito interessante porque a gente começou a discutir ou levantar o assunto, né? O professor começou a falar sobre isso. Quando você vai fazer um estudo sobre alguma coisa, alguma ciência que estuda, por exemplo, a ciência que estuda a medicina, qual que é o objeto? É o corpo humano. E aí, no caso da teologia, qual que é o objeto? Nós não temos como estudar Deus. É impossível isso. A não ser aquilo que ele deixou transparecer para nós. Mas transparecer para quem? Para aqueles que foram inspirados e escreveram. Então a gente estuda Deus, ou aquilo que foi discursado sobre Deus, aquelas pessoas que nós acreditamos que estamos ali, que a gente analisa e olha na Bíblia. Então, quais são os objetos que a gente poderia buscar para entender um pouco mais aquilo que é concernente a Deus? Então, o objeto, ontem na aula a gente foi buscar isso. Então, a primeira é a Bíblia. Alguns chamam de palavra, né? A palavra de Deus. O outro objeto, que é o segundo, é a religião. Mas a religião não no sentido de religar e de religar. No sentido, então, de tradição. Daquilo que é praticado a crença. A crença é uma verdade individual que eu e você, mais o outro, se torna uma verdade coletiva. E aí dentro desse conceito, desse contexto, desse ambiente, é praticada aquela tradição. Então, outro objeto de estudo, então, que é o segundo, é a tradição, religião. E a terceira é a fé. Então, a fé é aquilo que nós experimentamos. Então, como que a gente consegue estudar aquilo que o outro experimentou? É praticamente impossível, porque cada um tem a sua experiência, né? Então, são esses três pontos. O que nós vamos fazer durante a aula na FTSA? Segundo o professor, nós vamos focar na Bíblia, na palavra, que é o material humano que foi escrito, transcrito e chegou nos nossos dias, traduzido. Nós vamos, de alguma forma, buscar também as traduções lá na íntegra, na primitiva, na onde foi escrito, de fato, para a gente poder trazer um pouco isso. Um dos pontos que foi mais questionado em sala ontem, foi muito, muito valioso, é a respeito do Espírito Santo. Então, na tradução, Espírito, se for olhar a tradução, eu até anotei aqui, que é Ruach, ou pneuma, a tradução é vento, é um ar, é um sopro. Então, eu deixo isso aí já para você pensar um pouquinho e refletir. Então, até mais, Deus abençoe e logo, logo a gente vai colocando mais vídeos, tá bom?